se aquela pessoa ela tinha condições psíquicas de entender que o que ela cometeu é crime. No senso comum, a gente entende que o psiquiatra vai passar o remedinho, o psicólogo vai ir pra terapia. Vai prestar a orelhinha. Como que é isso na prática no IML? Assim, o psiquiatra forense, qual que é o trabalho dele ali? Porque ele não vai passar um remedinho pro agressor, não, né? Lá nenhuma especialidade passa remedinho. Acho que a gente tem que fazer essa diferença primeiro, né? Porque dentro das áreas da saúde, né, a psicologia e a psiquiatria vão fazer parte. A gente tem a área assistencial, que é quem cuida, é a área de cuidado. Mas a gente tem também essa área que é pericial. A perícia não envolve assistência, né? A perícia, a grosso modo, é uma fotografia daquele evento atual. No caso da psiquiatria forense, eles têm hoje, né, os principais exames realizados pela psiquiatria forense estão relacionados à responsabilidade penal. Se aquela pessoa ela tinha condições psíquicas de entender que o que ela cometeu é crime e de se determinar de acordo com esse entendimento. O que é isso? O que é entender? Não posso chegar para o juiz e falar assim, não sabia que isso era crime. Isso não te torna inimputável. Mas ela tem alguma deficiência, ela tem algum transtorno mental, ela tem alguma condição psíquica pré-existente que impede ela de compreender as normas sociais e entender o que é um crime e por que ela não deve praticar o crime? Então vamos supor, a gente que já trabalhou com inclusão há muito tempo, que a pessoa tem uma deficiência intelectual grave. Então ela tem esse entendimento prejudicado. E nem sempre ela vai conseguir entender que te bater é um crime, que ela não pode. Inclusive ela faz isso até na frente do policial. A gente tem um ditado em inglês, né, que fala nos calcanhares do policial. É isso, a pessoa faz independente do controle social ali. Ela faz até dentro da delegacia, na cara do delegado, porque ela tem um prejuízo, né, do desenvolvimento ou psicológico que impede ela de entender que aquilo é crime. E o outro componente que é avaliado é o componente da vontade. Não é se eu quero ou não quero fazer uma coisa, né? Então a gente tem as fases da vontade, né? Ou seja, quando eu vou fazer uma coisa, primeiro eu penso naquilo. Então existe uma intenção. Então vamos pensar o seguinte: vou dar uma pedrada no Eberton. Eu pensei nisso primeiro, eu tenho essa intencionalidade. Aí eu vou pensar em como fazer isso. Aí eu ajo, né? Entendo as consequências e ajo. Tomo uma decisão e ajo. As pessoas que têm algum tipo de transtorno de controle de impulso, ela tem literalmente um curto-circuito nesse processo decisório que faz com que ela tome decisões impulsivas e não consiga controlar a sua vontade. O exemplo mais clássico que nós temos é, por exemplo, a pessoa que está em abstinência de alguma droga pesada. Eu vou dar o exemplo do crack, por exemplo. Sei lá, foi ali e pegou uma bolsa de alguém. Ela não planejou aquilo, ela não pensou aquilo ali direito. Por causa da ação da substância no corpo dela, ela dá um curto-circuito e ela pega aquilo ali e sai correndo. Ela até sabe que é crime, mas ela não consegue controlar a vontade dela naquele momento. A gente vai ter outros transtornos que vão entrar nisso, né? Por exemplo, a gente fala da cleptomania, tem vários outros transtornos que podem gerar prejuízo de entendimento, de determinação. Então, o psiquiatra forense vai avaliar se o entendimento está preservado, ou seja, se aquela pessoa que tem alguma deficiência intelectual, se ela tem algum transtorno grave do neurodesenvolvimento, se ela tem algum transtorno psiquiátrico grave, ou se ela tem algum prejuízo no controle de impulsos, porque ela teve uma lesão neurológica, ou porque ela é dependente toxicológica. Então ele faz essa avaliação e responde para o juiz. Porque, ao contrário de mim, que atuo na primeira fase do processo penal, que é a fase do inquérito criminal, que eu me reporto diretamente mais ao delegado, né, eventualmente ao juiz, mas a maior demanda são das delegacias. O psiquiatra forense ele já atua numa outra parte, que essa pessoa já teve um inquérito, já encontrou evidências de um crime, e ela já está respondendo criminalmente, judicialmente, ela já está indo nas audiências, já institui advogado e está lá. E aí o juiz pergunta se aquela pessoa pode ser imputada criminalmente ou não. E aí é o psiquiatra que vai avaliar se ela está com essas capacidades de entendimento e determinação preservadas ou não. Porque pode acontecer o seguinte: eu posso ter um transtorno psiquiátrico grave, uma esquizofrenia, por exemplo, que é um dos transtornos psiquiátricos mais graves que nós temos hoje, que mais compromete o funcionamento social daquele indivíduo. Então ela está com sintomas persecutórios, ela tem certeza, e uma coisa sobre a loucura que é bem interessante da gente falar. Quando a gente começa a achar que nós somos doidos, a gente não é doido, porque a pessoa que tem algum tipo de transtorno mental nesse nível, ela tem certeza que ela não tem transtorno. Ela tem uma convicção inabalável naquilo ali, que você pode argumentar com todos os argumentos lógicos possíveis, que ela não consegue se movimentar dentro dessa crença dela que a gente chama de delírio. Então ela está acreditando que está sendo perseguida. Ela não vai duvidar disso em nenhum momento. Ela olha para uma pessoa na rua e fala assim: essa pessoa está me perseguindo. Ela pode matar essa pessoa.
Só que ali o juízo crítico dela não estava preservado em função da doença. Então ela não responde criminalmente como nós que temos entendimento de determinação preservado. Mas ela passa por um outro processo dentro do direito penal, que é a medida de segurança. Quer dizer o seguinte, então você tem uma doença mental séria. Então o juiz pode determinar a internação dela, ela pode determinar um tratamento para que ela se estabilize e volte ao convívio social. Lembrando que a mera existência de um transtorno não deixa ninguém, né, não libera ninguém para praticar crime. Porque, na verdade, esse transtorno ele tem que ter uma conexão com aquele fato.